Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite, que prazer aí estar falando com você, com a sua família, para mais um IBN em Casa. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo. Quero que você compartilhe o link com o maior número de pessoas, com seus contatos, e eu sei que isso pode abençoar as famílias e cada vez mais a palavra entrando dentro dos lares e edificando as casas. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Graças te damos pelo teu cuidado, pela tua bênção derramada sobre nós. Através de Cristo Jesus nós fomos alcançados, salvos, libertos, santificados e temos a plena convicção de que estamos no caminho para a volta de Cristo. Seja conosco, Senhor. Seja com essa família que está nos ouvindo nesse momento. Vem sobre nós com a tua chuva, a chuva de bênçãos, sem medida. Algo que vem para manifestar a glória, a presença e a unção do Senhor na casa dessa família, em nome de Jesus. Amém. Vamos a um período de adoração e de louvor. Em seguida estaremos aqui falando sobre a revelação de quem é Jesus para nós. Um abraço. Continue nesse mesmo espírito de adoração, amém? Deixe Deus ministrar vida sobre a sua vida. Deixe Ele ministrar amor sobre o seu coração, amém? Feche os teus olhos. Vamos adorar aquele que é digno para todo sempre, aquele que merece todo louvor, toda adoração. O Senhor é digno, Deus. Tu és digno, Senhor, de todo amor. Nós te adoramos. Aleluia. Prova de ti é viver pra sempre. Beber de ti é não ter mais sede. Cante. Tocar em ti é ser curado e ouvir tua voz, e ouvir tua voz, encontrar descanso. Pra onde iremos? Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, a vida do céu que desceu para nós. Prova de ti é viver para sempre. Beber de ti é não ter mais sede. Tocar em ti, tocar em ti é ser curado. Oh, oh, oh. E ouvir tua voz, encontrar descanso. Declare ao Senhor, para onde iremos? Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, O caminho, a verdade e a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, quando
Muito bem, voltamos aqui com a palavra de Deus e hoje nós vamos estudar o texto de Mateus, capítulo 16, até o verso 23, onde trataremos aqui sobre cristologia, sobre a revelação plena de quem é Jesus. Vamos ler o texto a partir do verso 13. Mateus 16, 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Até aí, até o verso 23, nós vamos fazer a nossa meditação aqui sobre revelação plena. E nós ocuparemos de 2 episódios, um hoje e um outro na próxima, para tratar sobre esse assunto de quem é Jesus. E é importante essa pergunta: quem é Jesus para você? Como você define Jesus? Você de fato sabe quem é Jesus? Essa pergunta pode ficar depois, no término do nosso estudo, para uma reflexão aí em família. Você, sua família, seus amigos que estão aqui assistindo nesse momento. Por que essa pergunta é importante? Porque muitas pessoas precisam de afirmação de terceiros para saber quem de fato são, para definir a identidade delas. Jesus aqui está numa conversa franca com os seus discípulos. Jesus está trocando ideia e ele faz essa pergunta para eles: o que é que estão falando a respeito de mim por aí? O que vocês estão ouvindo? O que estão dizendo ser o Filho do Homem? E eles respondem: olha, estão falando que o Senhor é João Batista, é Jeremias, é Elias, é alguns dos profetas. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: mas e vocês? Como vocês definiram a respeito de mim? O que vocês pensam? E aí Pedro salta na frente, né? Com o ímpeto, com aquela volúpia que Pedro sempre tinha. Pedro tem uma revelação do céu e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui a gente precisa entender que esse texto está falando de revelação. Esse texto é o texto onde Jesus permite ser revelado, permite ter sua identidade revelada a todos os seus discípulos. Jesus vai se revelar aqui nesse texto de forma plena. E aí nós vamos estudar sobre isso. Ele queria revelar-se a eles. Ele quis. E aí a gente precisa entender quem Cristo é para nós. Porque quando entendemos quem de fato Cristo é para nós, a nossa vida muda completamente. Precisamos dessa revelação. E aqui eu quero fazer alguns destaques a respeito da revelação de Jesus para nós. Primeiro, que a revelação de Jesus é divina. No verso 17 vai nos informar isso. O verso 17 diz assim: Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Pronto. Não foi a vontade humana, não foi a carne, não foi a sabedoria humana, não foi a inteligência, a capacidade
de Pedro, que descobriu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus? Foi o céu, foi a vontade do Pai. Então nós precisamos entender que nenhuma revelação parte dos homens para Deus. A natureza da revelação é gravitacional, vem de cima para baixo. Então toda revelação a respeito do Cristo vem de Deus. Tudo que nós descobrimos a respeito de Jesus vem do Pai das luzes, o Pai da revelação, aquele que traz a revelação através da sua própria palavra. Aqui no caso, Jesus era a própria palavra se revelando, a palavra, o verbo encarnado se revelando a eles, e é por isso que eles também tiveram essa revelação. Outra afirmação a respeito da revelação sendo divina é que a eternidade inteira vai ser pouco para você conhecer Jesus. É interessante pensar sobre isso, porque quando nós formos para o céu, quando nós formos morar com Jesus, quando Jesus arrebatar a sua igreja e a gente viver de forma plena com Ele, o que vamos fazer na eternidade? Teremos a eternidade todinha para conhecer Jesus, e a eternidade todinha será pouca para conhecer o Senhor. Porque Ele é o Pai da eternidade, então Ele passará a eternidade toda se revelando. E nós nunca teremos como conhecer, porque Ele é tudo, Ele é tudo em todos. Jesus é todo poderoso, completo, santo, e não temos como sondar tudo o que há nele. Precisamos entender que a revelação é divina, é o céu se revelando à terra. Só podemos conhecer aquilo que Ele mesmo se revela, ou que aquilo que Ele mesmo permite ser revelado. Então aqui Pedro entendeu um nível de revelação, entendeu que Cristo era o Filho de Deus, mas porque Ele mesmo se revelou. A segunda verdade que o texto nos traz a respeito da revelação plena de Jesus é que a revelação é edificante. A revelação nos edifica. O verso 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavra, irmãos! Que resposta! Quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus então edifica a sua igreja. Quando conhecemos a Jesus, nos tornamos pedras. O próprio apóstolo Pedro, quando escreve na sua carta, ele diz que nós somos pedras vivas no edifício. Nós somos casa de Deus, pedras vivas, templo de Deus construído, pedras vivas na edificação do corpo do próprio Cristo. Aqueles que vivem na vulnerabilidade espiritual é porque ainda não são edificados, ainda não estão encaixados como pedras vivas no corpo de Cristo. E quando temos a revelação da pessoa de Cristo, Ele nos leva a um lugar de edificação. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você é edificado como casa e morada do Senhor. Quanto mais revelação você tem, mais crescimento você alcança. Quanto mais revelação de Cristo, mais expansão, mais você amplia os horizontes espirituais da sua vida. Mais acabamento você tem dessa casa que começou a ser construída a partir da revelação. Nós estamos em edificação, estamos em construção, estamos em crescimento. À medida que a revelação entra, nós crescemos e avançamos um pouco mais. Estamos em franco crescimento e em plena construção. Jesus é o mestre de obras que pode dar o acabamento em nós, à medida que nós estejamos abertos para essa revelação que é edificante. Uma terceira verdade sobre a revelação plena de Jesus é que ela é espiritual, irmãos. Veja o texto 19, verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Aqui há uma chave espiritual da revelação plena. Quando Cristo se revela, Ele fala para eles. Ele diz que agora Ele está autorizando os discípulos a usarem uma chave. E que essa revelação que eles descobriram, acabaram de descobrir sobre Jesus, é uma chave. É um lugar no Espírito onde recebemos autoridade. Autoridade para abrir, para fechar, para ligar, para desligar. E isso não é um privilégio individual, não. Isso é um privilégio coletivo. Como igreja, nós temos essa autonomia. A partir da revelação de Cristo, Ele nos autoriza.
Quando entendemos quem é Jesus, quando entendemos quem é o Cristo em nós, temos a autoridade de Cristo para fluir. Temos a autoridade de Cristo para ligar e desligar no reino espiritual. O mundo físico e espiritual se conecta através da revelação de Cristo na nossa vida. Essa revelação de andar no Espírito é dada para a igreja, como eu disse aqui, no coletivo e não apenas no individual. Cada crente tem de Deus poder e autoridade coletivo no ambiente da igreja de Jesus, no corpo, para exercer no mundo a autoridade espiritual. E por último, aqui concluindo nossa meditação a respeito da revelação plena sobre Cristo, a revelação é constrangedora. Ela nos constrange. Verso 21 até o 25. Acompanhe comigo a leitura. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seu discípulo que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, quando viu isso, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. E aí Jesus Cristo, no verso 23, voltando e disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Irmãos, um parêntese aqui. Um Pedro que recebe uma revelação do céu, agora aqui está sendo chamado de pedra de tropeço. Um Pedro que é reconhecido há pouco como pedra de edificação na casa de Deus, uma pedra de revelação para edificar a igreja, agora ele está sendo corrigido, constrangido e chamado de pedra de tropeço. Precisamos ter cuidado. Nós somos pedra. Agora, que tipo de pedra que somos? Pedra de edificação ou pedra de tropeço? Então, é necessário entender. Podemos ter uma revelação plena num momento e em outra sermos pedra de tropeço na própria revelação que recebemos. Pedro aqui foi corrigido. Pedro foi constrangido. A revelação nos mostra o caminho, porque Jesus estava falando para eles: olha, agora que vocês sabem que eu vou mostrar para vocês qual vai ser o propósito e por que eu estou aqui. Vai ser necessário que eu me apresente em Jerusalém e sofra na mão dos anciãos, na mão dos sacerdotes, na mão dos escribas, mas eu vou morrer e ao terceiro dia ressuscitarei. Olha, Jesus deu todo o itinerário da cruz. Jesus deu todo o itinerário do céu. Jesus deu toda a agenda que estava por vir. E era uma agenda dura, era uma agenda do propósito de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus se revelou e revelou também o propósito, mas a revelação de Jesus constrangeu Pedro. Pedro chamou Jesus à parte e quis interromper. E aí, então Jesus foi, corrigiu e constrangeu Pedro. Porque quando a gente descobre o propósito da cruz, geralmente a gente fica constrangido. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Jesus nunca enganou sua igreja. Somos chamados, irmãos, para o caminho do Calvário. Se somos discípulos de Cristo e descobrimos quem Ele é na sua revelação, que Ele tem para nós como verbo de Deus, vamos trilhar o mesmo caminho. Vamos andar na via crucis. Vamos andar no caminho do Calvário. E esse caminho é constrangedor, é desafiador, é caminho de sofrimento. E nós não podemos desanimar, porque o nosso Cristo passou por ele, venceu e nos dará a vitória também. O constrangimento nos leva aqui a um entendimento duplo, pelo menos dois objetivos que esse constrangimento nos leva. Primeiro, assumir o propósito que está diante de nós. O diabo vai tentar nos afastar desse propósito, como tentou afastar Pedro. Pedro queria afastar Jesus também da cruz. E todas as pessoas que nos tentam afastar dessa cruz são inimigas da cruz e são inimigas do propósito de Deus. Então o constrangimento vai nos levar a assumir o propósito, mesmo que ele doa, mesmo que haja sofrimento. A revelação constrangedora vai também nos levar a aceitar a correção. Pedro aceita a correção. Então Jesus continua se revelando a ele de forma poderosa. Jesus faz uma correção até dura.
Mas nós precisamos aceitar essa correção. Jesus diz assim, olha, arreda-te, Satanás. Parece duas pessoas. Uma pessoa que recebe uma revelação divina no momento e uma pessoa agora que está querendo atrapalhar o propósito de Jesus na cruz. Ele, arreda-te, Satanás. Não era Pedro que era Satanás. Era a ação endemoniadora, perturbadora que estava na mente de Pedro. Era, na verdade, o constrangimento que Pedro estava sentindo por ser um propósito muito desafiador e que ele não queria passar. Ninguém gosta de sofrer, mas Jesus nos ensinou a passar pelas provas, a passar pela estrada do deserto, a passar pelos lugares difíceis sem fugir do propósito de Deus. Amém? Então assuma o propósito, aceite a correção. Jesus sempre vai nos constranger para que saibamos a importância da correção. Amém? Então a revelação sobre Cristo tem essas verdades específicas, a revelação plena dele. Recapitulando, é divina, é edificante, é espiritual e é constrangedora. Permita o Espírito de Deus revelar quem é Jesus de fato para você, para que você cumpra o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Agradecemos o Senhor e eu estendo as minhas mãos para esta família agora. E assim como os discípulos receberam a revelação plena do teu Filho Jesus Cristo, nós também como igreja recebemos. Somos casa de Deus, somos templo do Espírito, somos morada, somos pedras vivas na construção e na edificação do Senhor e do seu corpo aqui na terra. Vem sobre nós, Senhor, se revelando dia após dia, se mostrando dia após dia, e seremos igreja triunfante e vitoriosa em face do caminho, do trajeto da cruz que nós temos que carregar. Dá-nos força, dá-nos paz a partir dessa revelação de quem Tu és, para que possamos encarar e jamais fugir do plano que Tu tens para a nossa vida. É a oração que faço abençoando essa casa agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Em Cristo Jesus. Um abraço. Viva um novo tempo!